Pessoal, essa é a terceira parte do exercício, né? Terceira e última parte. Bom, a gente tinha feito até o 11º lançamento. Nessa última parte, a gente vai finalizar esse exercício com o 12º e o 13º lançamento. Então, vamos lá. Tá falando aqui, no 12º, a partir do LAIR, calcular o imposto de renda pessoa jurídica, e IRPJ significa imposto de renda pessoa jurídica. LAIR significa lucro antes do imposto de renda. E efetuar a provisão contábil deste imposto, calcular o lucro líquido do DRE. Bom, então como é que a gente vai fazer esse lançamento número 12, tá? Esse lançamento envolve várias ações, tá? Primeira delas, tá? Então, aqui nessa última parte, nas contas de resultado, a gente vai ter que apurar o lucro. Então, aqui, ó, vocês podem ver que já está somado, se a gente colocar aqui, ó, já está somado todas as linhas, né? Então, a receita bruta, aqui menos 1.500 é imposto sobre vendas. Então, todas essas linhas aqui, né, estão somadas, tá? Só que a provisão para o imposto de renda pessoa jurídica está zerado, porque nesse lançamento vai ser o lançamento que a gente vai calcular essa provisão. Então, o que acontece? Ó, então, deixa eu explicar para vocês aqui, antes de fazer o lançamento. Ele está falando aqui, ó, a partir do LAIR, ou seja, do lucro, né? Antes do imposto de renda, antes de calcular o imposto de renda, então a gente vai ter que calcular o lucro. Em cima desse lucro, a gente vai calcular o imposto de renda pessoa jurídica, a alíquota de imposto é 30%, né? E efetuar a provisão contábil desse imposto. Então, provisão, novamente essa palavra está dizendo assim, ele não vai pagar esse imposto nesse momento. Ele vai ficar aí com uma provisão e ele vai pagar, de acordo com a lei, você tem um prazo para pagar o imposto de renda. Então, ele vai pagar, né, um pouquinho mais para frente. Ele vai fazer essa provisão, nesse momento ele não vai pagar, então vai aumentar os impostos a recolher da empresa, né? E depois que a gente calcular o imposto, a gente tem condições de calcular o lucro líquido. O lucro líquido, o que é? O lucro já líquido de impostos, tá? Então, vamos lá. Então, como é que a gente faz isso aí? Bom, então aqui, como eu falei, tá somado, né? Aqui no finalzinho, na última coluna, tá somado todos os valores. Agora, a gente tem essa demonstração aqui embaixo, que é a demonstração de resultado do exercício, a DRE, né? A gente vai calcular aqui, vai organizar os valores aqui nessa tabela para calcular o lucro antes do imposto, o imposto de renda e o lucro líquido. Então, pessoal, vamos lá. Eu vou puxar os valores lá da tabela. Então, receita bruta, a gente tem aqui nessa linha, ó. Então, a gente tem aqui, ó, 15 mil, tá? Aqui. Daí, a gente tem as deduções. O que entra em deduções? Eu vou até anotar aqui para vocês. É o imposto sobre vendas, tá? Mais devoluções, tá? Então, quando tiver devolução de mercadoria, vai entrar aqui. Só que, no caso, não teve devolução. Então, a gente vai colocar só imposto sobre as vendas. Então, a gente tem aqui imposto sobre as vendas, tá? Aqui, ó, vou pegar da última coluna, menos 1.500, tá? Bom, daí a gente consegue calcular a receita líquida, né? A receita líquida, então, vai ser a diferença entre os 15 mil e os 1.500. Vai dar 13.500. O custo do produto vendido, o que vai entrar dentro dessa conta? Tá? Vai entrar o custo de materiais mais custo de mão de obra. Vou anotar aqui, vai entrar custo de materiais, tá? Mais mão de obra, tá? Tô colocando abreviado para caber aqui na nossa planilha, tá? Então, ó, então a gente vai somar. Aqui vai ser o custo de materiais, tá lá no final. É sempre bom pegar da última coluna, né? Porque se tiver mais de um lançamento, a gente não erra, tá? Então, somei custo de materiais mais custo de mão de obra. Deu 7.400. Então, agora a gente vai subtrair os 13.500
e os 7.400. A gente vai chegar em 6.100. Agora, a gente tem que colocar as despesas de vendas, pessoal. As despesas de venda seria se a empresa tivesse propaganda, marketing, tá? Gastos para entregar a mercadoria para os clientes, né? Gastos para entrega, lembrando que essa é uma loja física, né? Isso seria despesas de vendas, mas nesse período a empresa não teve esse tipo de despesa, então a gente coloca 0 aqui, tá? Tudo bem? Bom, despesas administrativas, tá? Então, a gente teve aqui despesas administrativas, eu vou pegar lá da última coluna, né? Seria os R$500 aqui, que seria o valor, né? Referente aos salários dos administradores. Daí, a gente tem outras despesas e receitas operacionais. Essa daqui, ó, a gente teve outras despesas operacionais, né? Então, aqui, a gente vai colocar... né, esse valor de 1.200, que foi a ação trabalhista, né, que ele teve que pagar, tá bom? Não teve nenhuma outra receita operacional, então fica aí 1.200. Agora a gente vai somar 1.200 negativo, né? Agora a gente vai somar e vai chegar no valor aí, né, da lucro operacional, tá bom? Lucro operacional vai ser os 6.100 menos 500 menos 1.200, tá? O resultado financeiro, tá? É aqui, receitas barra despesas financeiras. Esse é o resultado financeiro, tá? Então, eu venho aqui, né? E foi menos 10, né? Porque teve uma receita de 25 e uma despesa de 35, menos 10. Daí, a gente chega no resultado financeiro. Bom, com esses valores, a partir desses valores, a gente consegue calcular o LAIR, pessoal, que é o lucro antes do imposto de renda, tá? Agora, a gente vai fazer o seguinte, vai calcular o imposto, a provisão para imposto de renda e contribuição social, tá bom? Então, ele está falando lá no enunciado que essa provisão é de 30%, tá? 30% do valor do LAIR. Então, eu multiplico 30% vezes 4.390, vou chegar em 1.317. Eu tenho que deixar esse valor aqui negativo, por isso que eu pus o menos na frente, porque o imposto, né, sempre vai diminuir o lucro da empresa, tá? Então, aqui a empresa vai ficar com um total de 3.073, tá? Só vou abrir aqui as casas depois da vírgula, porque eu acho que... não, deu redondinho aqui, tá? Só para ver se deu algum número quebrado, mas não, deu tudo redondinho, tá? Deu um número inteiro. Bom, 3.073, então, é o valor do lucro líquido. Bom, a gente já apurou aqui a demonstração de resultado, tá? Agora, o que acontece? A gente tem que, eu vou até destacar aqui, esse 1.317, né, que é o imposto, a gente tem que lançar na nossa planilha, né? Porque é o lançamento número 12, né? Então, a gente tem que calcular o imposto de renda, né? E lançar e fazer a provisão aqui nos lançamentos contábeis. Bom, como é que eu faço isso? Eu venho aqui na provisão para imposto de renda pessoa jurídica, lembra que ela estava zerada, né? Daí eu vou na coluna aqui, essa coluna é a coluna 12, tá? Então, nessa coluna 12, ó, tá? Eu vou lançar o valor que eu apurei lá embaixo, né? Que é os 1.000, peraí, não lembro direito o valor aqui, tô descendo, tá? 1.317, tá aqui, ó, 1.317. Então, esse valor, né, é o valor da provisão que eu lancei aqui nas contas de resultado. Só que eu tenho que lançar a outra parte, né, do lançamento. Veja que aqui tá dando verificar, né, porque tá faltando uma parte, que é a parte da provisão, ou seja, lembra que a provisão significa que a empresa não vai pagar esse imposto agora, né? Então, ela vai ficar com uma dívida de imposto, né? Então, tá vendo aqui na linha 32, a gente tem os impostos a recolher, né? Bom, vai aumentar, então, uma dívida com o governo, tá? Então, eu tenho que lançar esse valor positivo aqui na minha planilha, tá? 1.317, tá? Muito bem. Então, fizemos o lançamento 12, né?
aqui na planilha. Então, aumenta os impostos que ele vai ter que pagar para o governo, então aumenta o passivo exigível e, ao mesmo tempo, esse valor diminui o lucro aqui nas contas de resultado, tá bom? Então, 1.317 foi lançado negativo em provisão para imposto de renda pessoa jurídica na nossa planilha, tá? Bom, agora a gente vai fazer o lançamento, o 13º lançamento. O 12º a gente já fez, tá? Agora a gente vai fazer o 13º. Ó, calcular o lucro líquido. Bom, isso a gente já fez lá na tabelinha da demonstração de resultado, né? Que foi onde a gente calculou imposto e o lucro líquido. Daí tá falando aqui, transferir o valor para a conta lucros do exercício, destinar 50% como dividendos aos acionistas e 50% como reinvestimento na empresa, tá? Então, o que acontece? Toda empresa, né, no final de cada período, né, ela vai apurar o quanto que ela vai reinvestir na empresa, o quanto que ela vai reter de lucro na empresa para poder reinvestir em novas tecnologias, contratar mais pessoas para trabalhar na empresa, né? Tudo isso requer o quê? Uma retenção de uma parte do lucro. Ela vai ficar na empresa com 50% e 50% do lucro vai ser distribuído para os donos da empresa, tá? Então, como é que a gente vai fazer esse lançamento? A gente vem aqui, ó, prestem atenção, porque agora tem os lançamentos que são, né, transferências contábeis. Ora, esse lucro aqui de 3.073, a gente vai lançar aqui, ó, nessa coluna. Tá? Agora a gente vai mexer nas contas de patrimônio líquido, tá? Tá vendo essa linha de lucro do exercício aqui? Então, a gente vai aqui na coluna 13, tá? Nessa coluna, a gente vai colocar esse valor de 3.073, esse foi o lucro, tá? Mas essa é uma conta que é uma conta de transferência, tá? Ela é uma conta de transferência, ela é uma conta transitória, tá? Por quê? Porque esse dinheiro não vai ficar, esses recursos, né? Esse valor não vai ficar registrado nessa conta. Essa conta vai zerar. Então, eu tenho que lançar esse valor aqui negativo. Veja bem, não significa que a empresa teve prejuízo. Apenas eu estou sinalizando que este valor, né, ele vai ficar transitoriamente nessa conta. Ele vai sair dessa conta de lucro, tá? E, ao mesmo tempo, eu vou lançar metade, ou seja, 50% eu vou lançar aqui nas reservas de lucros. Por quê? Essas reservas de lucros é para a empresa fazer um reinvestimento do lucro, tá? Então, 50%, né? Vou por aqui, 50% vezes, né, o valor do lucro, que é 3.073, que tá aqui embaixo, vai ficar nas reservas de lucro, tá? Então, só para constar aqui, né? Aqui eu acho que vai dar um número decimal, tá? Só para constar aqui, essa reserva de lucros, né, é para reinvestimento, tá? Uma empresa sempre tem que reinvestir, tá? Por quê? Porque senão ela fica para trás, né? Vai ter sempre os outros que vão investir. Se você não investir na sua empresa, em melhorar, em contratar pessoas para te ajudar, para te ajudar a melhorar a empresa, contratar novos sistemas, enfim, né? São várias coisas que a empresa muitas vezes tem que fazer, você não consegue crescer no mercado, tá bom? Então, aqui, as reservas de lucro, então, uma parte vem para cá. A outra parte vai ser paga como dividendos aos acionistas. Reparem que a parte de dividendos, ó, tá aqui. Pessoal, dividendos não é dívida, tá bom? Dividendos é o valor que é distribuído ao acionista, ou seja, vai ser pago para o acionista. Então, 50% do lucro, né? Ou seja, né? Aqui, vou fazer a conta, né? Só para ressaltar aqui e relembrar. Então, 50% do lucro vai ficar aqui como dividendos, né? Então, seria, né, metade do valor fica aqui em cima como dividendos, né? E tá aqui, então, a nossa conta, tá bom? Pessoal,
Agora é só fazer o balanço patrimonial. Bom, eu acho que vai ter a parte 4